Bom dia, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 30, contido no livro de Mórmon, e depois da leitura eu vou fazer breves ponderações sobre alguns dos pontos mais importantes desse capítulo. Primeiro, eu gostaria de me certificar de que vocês já fizeram a sua oração particular para iniciar o seu dia e dessa forma convidar o Espírito para que possam ter um maior aproveitamento de todas as coisas que vão ser ditas aqui neste dia, nesse momento. Gostaria de ler um hino também, para iniciar com uma mensagem. O hino número 36, Deus é amor. Deste mundo as flores mil e a vastidão do mar, o infinito céu de anil e da chuva o gotejar. Tudo o que tem luz e cor faz lembrar que Deus é amor. Em viçosos roseirais, nos canteiros do jardim, nos telhados e beirais, cantam hinos para mim, lindas aves de primor, bendizendo ao Deus de amor. A esperança que sustém e aquece o coração é mensagem do além, gloriosa sensação que nos faz cantar louvor, proclamando: ó Deus é amor. Esse hino nos ajuda a lembrar das inúmeras maravilhas que o Senhor criou e de que como Ele nos ama, né? E que basta a gente só perceber, né? As manifestações, as provas de seu amor estão aí ao nosso redor. A gente que às vezes é cego, né? Não enxerga, mas elas estão aí. E nós sempre precisamos e podemos enxergar essas coisas e ser gratos a Deus. Deus é amor. Então vamos para a leitura de Alma, capítulo 30. Quem quiser acompanhar lá no livro de Mórmon. No livro de Alma, capítulo 30. Eis então que aconteceu que após o povo de Amon se estabelecer na terra de Gerson, sim, e também depois que os lamanitas foram expulsos da terra e seus mortos enterrados pelo povo da terra, ora, seus mortos não foram contados devido ao grande número deles, nem foram contados os mortos dos nefitas. Mas aconteceu que depois de haverem enterrado seus mortos, e também depois de alguns dias de jejum e pranto e oração, e foi durante o 16º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, começou a haver paz contínua em toda a terra. Sim, e o povo empenhava-se em guardar os mandamentos do Senhor e observavam estritamente as ordenanças de Deus, segundo a lei de Moisés, porque haviam sido ensinados a guardar a lei de Moisés até que fosse cumprida. E assim não houve distúrbios entre o povo durante o 16º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E aconteceu que no princípio do 17º ano do governo dos juízes houve paz contínua. E aconteceu, porém, que no final do 17º ano apareceu um homem na terra de Zaraína, e ele era um anticristo, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas relativas à vinda de Cristo. Ora, não havia lei alguma contra a crença de um homem, porque era expressamente contrário aos mandamentos de Deus que se decretasse uma lei que deixasse os homens em desigualdade de condições. Pois assim dizem as Escrituras: escolhei hoje a quem servireis. Ora, se um homem desejasse servir a Deus, era seu privilégio, ou melhor, se ele acreditasse em Deus, era seu privilégio servi-lo. Se ele não acreditasse, porém, não havia lei que o punisse. Versículo 10, estamos. Se cometesse um assassínio, entretanto, era castigado com a morte,
E se roubasse também era castigado, e se furtasse também era castigado, e se cometesse adultério também era castigado. Sim, por todas essas iniquidades eles eram punidos. Porque havia uma lei que os homens deveriam ser julgados segundo seus crimes. Não obstante, nenhuma lei havia contra a crença de um homem. Portanto, o homem somente era castigado pelos crimes que cometia. Portanto, todos se achavam em igualdade de condições. E esse anticristo, cujo nome era Corior, sobre quem a lei não tinha poder algum, começou a pregar ao povo que nenhum Cristo haveria, e pregava da seguinte maneira, dizendo: Ó vós que estáis presos a uma louca e vã esperança, por que submeteis a semelhantes loucuras? Por que esperais por um Cristo? Porque nenhum homem pode saber de qualquer coisa que esteja por acontecer. Eis que essas coisas que chamais profecias, que dizeis haverem sido transmitidas por santos profetas, eis que não passam de tradições tolas de vossos pais. Como podeis ter certeza delas? Eis que não podeis saber de coisas que não vedes. Não podeis, portanto, saber que haverá um Cristo. Olhais adiante e dizeis que vedes a remissão de vossos pecados. Mas eis que isso é efeito de uma mente desvairada. E esse transtorno de vossa mente é resultado das tradições de vossos pais, que vos induzem a acreditar em coisas que não são verdadeiras. E disse-lhes muitas outras coisas semelhantes, afirmando-lhes que não poderia haver expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo sua aptidão, e cada homem conquistava segundo a sua força, e nada que o homem fizesse seria crime. E assim despregava, desviando o coração de muitos, fazendo com que levantassem a cabeça em sua iniquidade, sim, induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão, dizendo-lhes que, quando o homem morria, tudo se acabava. Ora, esse homem também foi à terra de Gerson, a fim de pregar essas coisas no meio do povo de Amon, que antes havia sido o povo dos Lamanitas. Mas eis que eles eram mais prudentes que muitos dos nefitas, porque o prenderam e amarraram-no e levaram-no à presença de Amon, que era sumo sacerdote daquele povo. E aconteceu que ele fez com que o levassem para fora da terra. E ele foi para a terra de Gideão e começou também a pregar-lhes. Não teve muito sucesso, pois foi preso e amarrado e levado à presença do sumo sacerdote e também do juiz supremo da terra. E aconteceu que o sumo sacerdote lhe disse: Por que andas pervertendo os caminhos do Senhor? Por que ensinas a este povo que não haverá Cristo e interrompes seu regozijo? Por que falas contra todas as profecias dos santos profetas? No versículo 23. Ora, o nome desse sumo sacerdote era Gidona, e Corior respondeu-lhe: Porque eu não ensino as tolas tradições de vossos pais, e porque não ensino este povo a submeter-se às tolas ordenanças e cerimônias impostas por sacerdotes antigos, para usurparem o poder e exercerem autoridade sobre eles, a fim de conservá-los em ignorância, para que não se levantem a cabeça, mas submetam-se a vossas palavras. Dizeis que este povo é um povo livre, eis que eu digo que estão no cativeiro. Dizeis que essas antigas profecias são verdadeiras, eis que vos digo que não sabeis se são verdadeiras. Dizeis que este povo é culpado e decaído por causa da transgressão de um pai. Eis que digo que um filho não é culpado por causa de seus pais. E dizeis também que Cristo virá, mas eis que digo que não sabeis se haverá um Cristo. E dizeis também que ele será morto pelos pecados do mundo. E assim induzis este povo a acreditar nas todas as tradições de vossos pais e segundo vossos próprios desejos, conservando-os submissos como se estivessem no cativeiro, para assim vos saciardes com o trabalho de suas mãos, de modo que não se atrevem a levantar a vista destemidamente, nem a usufruir seus direitos e privilégios. Sim, não se atrevem a fazer uso do que lhes pertence, a fim de não ofenderem seus sacerdotes que os subjugam segundo seus desejos, e fizeram-nos acreditar pelas suas tradições, seus sonhos, e seus caprichos, e suas visões, e seus pretensos mistérios, que, se não procederem de acordo com suas palavras, ofenderão algum ser desconhecido que dizem ser Deus, um ser que nunca foi visto, nem conhecido, que nunca existiu nem existirá. Ora, quando o sumo sacerdote e o juiz supremo viram a dureza de seu coração, sim, quando viram que ele insultaria até mesmo Deus, não quiseram responder às suas palavras, mas mandaram amarrá-lo e entregaram-no nas mãos dos oficiais,
e enviaram-no à terra de Zaraína para ser levado à presença de Alma e do juiz supremo, que era governador de toda a terra. Lá no versículo 30. E aconteceu que, quando foi levado à presença de Alma e do juiz supremo, ele continuou a portar-se do mesmo modo que na terra de Gideão. Sim, continuou a blasfemar. E falou usando palavras cada vez mais exaltadas diante de Alma, e insultou os sacerdotes e mestres, acusando-os de desviarem o povo segundo as tolas tradições de seus pais, para saciarem-se com o trabalho do povo. Disse-lhe então a Alma: Tu sabes que não nos saciamos com o trabalho deste povo, porque eis que tenho trabalhado desde o começo do governo dos juízes até agora, com minhas próprias mãos, mas para o meu sustento, apesar de minhas inúmeras viagens por toda a terra, a fim de pregar a palavra de Deus a meu povo. E não obstante os muitos trabalhos que fiz na igreja, nunca recebi um senine que fosse por meu trabalho, nem tampouco por qualquer de meus irmãos, a não ser na cadeira de juiz, e não recebemos apenas o estipulado por lei pelo nosso tempo. E agora, se nada recebemos pelos nossos trabalhos na igreja, que proveito temos em trabalhar na igreja, a não ser divulgar a verdade, a fim de nos regozijarmos com a alegria de nossos irmãos? Por que dizes tu, então, que pregamos a este povo para obter lucro, quando tu próprio sabes que nada recebemos? E agora acreditas que é porque enganamos este povo que há tanta alegria em seu coração? E Corió respondeu-lhe: Sim. Perguntou-lhe então a Alma: Acreditas que exista um Deus? E ele respondeu: Não. Disse-lhe então a Alma: Negarás outra vez que exista um Deus, e negarás também o Cristo, porque eis que te digo que sei que existe um Deus, e também que o Cristo virá. Versículo 40. E agora, que provas tens de que Deus não existe ou de que o Cristo não virá? Afirmo-te que nenhuma tens, a não ser a tua própria palavra. Eis, porém, que tenho todas as coisas como testemunha de que essas coisas são verdadeiras. E tu também tens todas as coisas como testemunho de que são verdadeiras, e irá negá-las? Acreditas que essas coisas sejam verdadeiras? Eis que eu sei que tu acreditas, mas estás possuído por um espírito mentiroso, e afastaste o Espírito de Deus, de maneira que não tem lugar em ti, mas o diabo tem poder sobre ti, e te conduz inventando subterfúgios para destruir os filhos de Deus. E então disse Corior à Alma: Se me mostrares um sinal que me convença de que existe um Deus, sim, se me mostrares que ele tem poder, eu então me convencerei da veracidade de tuas palavras. Mas disse-lhe a Alma: Tu já tiveste muitos sinais. Queres ainda tentar a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal, quando tens o testemunho de todos esses irmãos, assim como dos santos profetas? As Escrituras estão diante de ti, sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre a sua face. Sim, e seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular, testemunham que existe um Criador Supremo. E contudo andas desviando o coração deste povo, testificando-lhe que Deus não existe, e queres ainda negar todos esses testemunhos? E ele disse: Sim, eu negarei, a menos que tu me mostres um sinal. E aconteceu que a Alma lhe disse: Eis que estou aflito pela dureza de teu coração, sim, por ainda resistires ao Espírito da verdade, o que poderá destruir-te a alma. Mas eis que é melhor perderes tua alma do que seres o instrumento da destruição de muitas almas, por tuas mentiras e por tuas palavras lisonjeiras. Portanto, se negares novamente, eis que Deus te ferirá, de modo que ficarás mudo, para que nunca mais abras a boca nem enganes este povo. Disse-lhe então Corior: Não nego a existência de um Deus, mas não acredito que exista um Deus. E digo também que não sabes que existe um Deus, e a menos que me mostres um sinal, não acreditarei. Disse-lhe então a Alma: Isso te darei por sinal, tu ficarás mudo, de acordo com minhas palavras, e afirmo que em nome de Deus ficarás mudo, de modo que não mais falarás. Versículo 50. Temos até o 60. Ora, quando a Alma pronunciou estas palavras, Corior ficou mudo, não podendo mais falar, conforme as palavras de Alma. E então, quando viu isso, o juiz supremo estendeu a mão e escreveu a Corior: Estás convencido do poder de Deus, em que desejavas que a Alma mostrasse um sinal?
quiseras que tivesse afligido a outros para dar-te um sinal? Eis que ele te deu um sinal, e agora continuarás a duvidar? E Corior, estendendo a mão, escreveu: Sei que estou mudo porque não posso falar, e sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer-me isto. Sim, eu sempre soube que existia um Deus. Mas eis que o diabo me enganou, porque me apareceu na forma de um anjo e disse-me: Vai e regenera este povo, porque todos se perderam segundo um Deus desconhecido. E ele disse-me: Deus não existe, sim, e ensinou-me o que eu deveria dizer. E eu ensinei as suas palavras e ensinei-as, porque eram agradáveis à mente carnal, e ensinei-as até obter muito êxito, sim, tanto assim que eu realmente acreditei que eram verdadeiras. E por essa razão opus-me à verdade, até trazer sobre mim esta grande maldição. Ora, tendo dito isso, suplicou a alma que orasse a Deus, pedindo que a maldição lhe fosse tirada. No versículo 55. A alma, porém, disse-lhe: Se esta maldição te fosse tirada, tu novamente perverterias o coração deste povo. Portanto, faça-se contigo de acordo com a vontade do Senhor. E aconteceu que a maldição não foi tirada de Corior, mas ele foi expulso e ia de casa em casa, mendigando alimento. Ora, a notícia do que havia sucedido a Corior foi imediatamente anunciada em toda a terra. Sim, o juiz supremo enviou uma proclamação a todo o povo da terra, declarando aos que haviam acreditado nas palavras de Corior que deveriam arrepender-se rapidamente, para que o mesmo castigo não lhes sobreviesse. E aconteceu que todos se convenceram da iniquidade de Corior. Portanto, todos se converteram novamente ao Senhor, e isso pôs fim à iniquidade pregada por Corior. E Corior ia de casa em casa, mendigando comida para seu sustento. No 59. E aconteceu que, ao andar no meio do povo, sim, um povo que se havia separado dos nefitas e tomado o nome de zoramitas, sendo guiados por um homem cujo nome era Zorã, e ao andar no meio deles, eis que foi atropelado e pisoteado até a morte. E assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor, e assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. E assim termina o capítulo 30 de Alma. Vamos ver então, fazer algumas ponderações, alguns pensamentos, né, sobre alguns dos pontos mais importantes desse capítulo. Esse capítulo é bem extenso, né, tem 60 versículos, e além disso ele é cheio de verdades aqui dentro, né, e bastante coisas. Então, mas eu vou selecionar só alguns, então eu deixo para vocês fazer uma leitura de novo, né, e ver os outros pontos que eu não vou destacar aqui, tá? Por causa do tempo, tá? Para não judiar muito de nós aí, certo? Então aqui começa falando no 16º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, lá no versículo 3, sim, e o povo empenhava-se em guardar os mandamentos do Senhor e observavam estritamente as ordenanças de Deus, segundo a lei de Moisés, porque haviam ensinados a guardar a lei de Moisés até que fosse cumprida. Tá? Então, o motivo por que eles estavam em paz contínua. Por quê? Porque o povo empenhava-se em guardar os mandamentos do Senhor, observavam estritamente as ordenanças de Deus, segundo o que eles sabiam. Se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra. É assim que funciona. No versículo 6, aconteceu, porém, que no final do 17º ano, apareceu um homem na terra de Zaraim. Tá? Esse é o homem que nós lemos aqui sobre ele, que era o tal do Corior. Acredito que o nome dele significava sobre quem a lei não tinha poder algum. Não sei se é esse o significado. Tá? Mas ele se achava acima da lei, acima de qualquer tipo de lei, inclusive a lei de Deus. E na terra não havia
nenhuma lei havia contra a crença de um homem, diz lá no versículo 11. Quer dizer, as pessoas eram livres para crer naquilo que queriam, que gostariam de crer, e também eram livres se não quisessem crer, né? Elas eram livres para crer naquilo que quisessem crer e eram livres para não crer, se assim desejassem, né? Então não havia lei que impedisse. Por exemplo, não havia lei que impedisse Corior de pregar o seu ateísmo, né? A sua doutrina ou o que ele quisesse dizer que fosse aquilo ali que ele estava ensinando. Mas o fato é que ele era anticristo mesmo, né? Ele pregava contra, ele dizia que as pessoas que acreditavam em Cristo eram loucas e estavam crendo em alguma coisa que elas não sabiam se iria acontecer ou não, né? Então ele estava desviando o coração de muitos. Aqui, como diz no versículo 18, e assim lhes pregava, desviando o coração de muitos, fazendo com que levantassem a cabeça em sua iniquidade, sim, induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão, dizendo-lhes que quando o homem morria, tudo se acabava. Tá? Então ele pregava dizendo que também não havia pecado. Eu imagino, né, se fosse nos dias de hoje, ele estaria pregando que não tem problema. Ele pregaria, por exemplo, que não precisa pagar o dízimo, não precisa obedecer a palavra de sabedoria, não precisa guardar a lei da castidade, né? Provavelmente ele estaria pregando dessa forma, né? E era mais ou menos assim que ele pregava naquela época. Isso era no ano mais ou menos 76 a 74 antes de Cristo. E esse homem também foi à terra de Gerson. Lembram da terra de Gerson, lá onde foi assentado o povo de Amon, né? Aquele que havia feito convênio, que antes eram lamanitas, haviam feito convênios e nunca mais pegaram em armas. Esse era o povo que estava lá na terra de Gerson. Mas eis que eles eram mais prudentes que muitos dos nefitas, né? No versículo 20 diz isso. Então eles prenderam esse Corior e levaram-no à presença de Amon. E Amon fez com que ele fosse levado para fora da terra, nem discutiu com ele, só fez que os guardas lá o levassem lá para fora da terra e deixaram ele lá. Então ele foi para a terra de Gideão. E lá em Gideão também não obteve muito sucesso, pois foi preso e amarrado lá, diz no versículo 21, e levado à presença do sumo sacerdote. Tá? Então esse sumo sacerdote, que era juiz supremo, ele interrogou esse Corior, e Corior se manteve firme, né? Se manteve firme em sua dureza, em seu ateísmo. Eu entendi mais ou menos no versículo 27 que Corior estava dizendo que os padrões da igreja, né, os padrões do evangelho eram muito elevados para uma pessoa. Eu acredito que era mais ou menos assim que ele estava pregando para as pessoas. Era essa a mensagem que ele estava dizendo para as pessoas, que os padrões, as normas da igreja, na época lá, eram muito elevados para um ser humano, né? Então ele começava eu não sei a palavra, mas ele começava assim ridicularizando as leis de Deus, ridicularizando a igreja, ridicularizando as coisas que os servos do Senhor pregavam, né? Tanto que nós lemos aqui no versículo 18, né?
induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão, né? Então, aqui nesse capítulo ele é bastante extenso, né? Por isso, porque ele explica como que esse Corior estava fazendo isso. E também explica como que os líderes estavam agindo em relação a ele, né? Amon amarrou ele, botou lá do lado de fora, soltou ele lá, né? E aqui esse juiz supremo, sumo sacerdote chamado Gidona, né, diz no versículo 23, ele interrogou esse Corior, e enviou ele para a terra de Zaraenla para ser levado à presença de Alma e do juiz supremo, diz lá no 29. Então ele foi levado ao juiz supremo. Tá? E a Alma também interrogou ele, e esse Corior ele permaneceu firme em seu propósito de desviar o coração das pessoas da verdade. Ele estava firme no propósito de pregar o ateísmo, ou pregar a crença que ele tinha, ou melhor, em pregar a ausência de crença que ele tinha. Ele estava determinado a fazer isso. E a Alma, né? A Alma também era um profeta, né? Então ele era também, ele estava trabalhando ali de sumo sacerdote, juiz supremo, né? Também. Então ele foi falando, né? Interrogando esse Corior, e ele continuou ateu. E ele, no fim, ele começou a falar que queria um sinal. Ele queria um sinal de que aquelas coisas eram verdadeiras. Ele não ia acreditar, ele não acreditava, ele sabia, de acordo com a sua falta de crença, ele sabia que Deus não existe, né? De que aquelas coisas que os servos do Senhor pregavam eram falsas, de que os profetas também não eram profetas. E no fim ele pediu um sinal para a Alma, né? A Alma. E então a Alma disse, ainda na tentativa de fazer ele voltar atrás ainda, né, nesse seu desejo, disse no 44, tu já tiveste muitos sinais, queres ainda tentar até o Deus? Queres ainda que te mostre um sinal quando tens o testemunho de todos estes irmãos, assim como dos santos profetas? As Escrituras estão diante de ti, sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo o que existe sobre a sua face, sim, e seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular, testemunham que existe um Criador. Então a alma ainda estava tentando ajudar ele a voltar atrás, né, nessa sua decisão. No 46, e aconteceu que a alma lhe disse, eis que estou aflito pela dureza de teu coração. Sim, por ainda resistires ao Espírito da verdade, o que poderá destruir-te a alma. Mas eis que é melhor perderes tua alma do que seres o instrumento da destruição de muitas almas, por tuas mentiras e por tuas palavras lisonjeiras. Tá, então foi esse o procedimento de alma. Ele primeiro conversou, né, outros dois líderes já haviam conversado com esse Corior e não tinha jeito mesmo. Ele estava determinado a desviar o coração das pessoas, a perverter os caminhos do Senhor. Então a alma ficou sentido, né? Ele ficou triste, aflito, né? E ele falou então, mais uma vez, se negares novamente, eis que Deus te ferirá de modo que ficarás mudo. Tá, então assim aconteceu. Corior continuou negando e Corior recebeu esse sinal de que ele ficou mudo. E provavelmente surdo também, né? Porque a alma teve que escrever para ele, né? Para conversar com ele.
E ele teve que escrever de volta, né, para conversar. Então ele explicou de novo, depois que ele ficou mudo, depois que o pior aconteceu, né, depois que a coisa já estava feita, né, daí esse Corior resolveu, então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu pedir para que a alma orasse e retirasse dele esse castigo, esse sinal. E a alma falou que fosse feito conforme a vontade de Deus. Corior falou o seguinte, depois que já estava mudo, depois que tinha tudo sido já feito, né? Ele falou o seguinte, ó, lá no 53, ensinei-as até obter muito êxito, tanto assim que eu realmente acreditei que eram verdadeiras, tá? Então, assim, ó, eu fico pensando que por causa de muitas pessoas haviam ouvido Corior, né? Então muitas pessoas estavam lhe dando atenção, né? Provavelmente estavam juntando muita gente ali para lhe dar atenção às suas palavras, por causa de sua popularidade, por causa de sua audiência, né? Ele mesmo começou a acreditar em suas palavras, ele começou a acreditar que aquilo ali que ele estava ensinando era verdadeiro, né? Então, hoje em dia também, né? Se as pessoas, por exemplo, elas compõem uma música que está cheia de coisas erradas, né? Muitas vezes uma música que tem pornografia, né? E por causa do sucesso de muitas pessoas comprando essa música, né? Muitas pessoas ouvindo, muitas pessoas cantando, ali o próprio artista, o próprio cantor, ele começa a acreditar que aquilo ali é verdadeiro, né? Então, será que não temos muitos coriores aqui entre nós, né, nos dias de hoje também? Né? Eu acredito que sim, né? Mas não só na música e não só um artista em específico, né? Claro que não, né? Mas que nós, assim, nós como como pessoas que conhecem o Evangelho, né? Não nenhum especialista em Evangelho, né? Mas pessoas que tenham o mínimo de conhecimento do Evangelho, né? Que nós possamos fazer assim como fez aquele povo de Amon, né? Procurou afastar Corior do meio deles, né? Afastar. E nós como líder também, que possamos questionar essas pessoas, né? Procurar ensinar também a essas pessoas, né, o Evangelho. Né? Ali Corior, né, por causa de sua fama, de sua audiência, né, ele não ia desistir daquilo ali, desse trabalho dele, né. Então, depois desse castigo, né, depois de tudo feito, né, depois desse sinal, ele foi mendigando de casa em casa por alimento e depois ele foi para o meio dos Zoramitas, onde ele foi atropelado, pisoteado até a morte, como diz o 59, e no 60 diz assim: e assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor, e assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Tá? Então depois de feito o castigo, né, depois de ser dado o sinal a Corior, depois de Corior ter sido abandonado, né, o diabo não amparou mais ele, né? O diabo não amparou, né? Cadê o diabo? Né? Primeiro ele lisonjeava ali as pessoas, né, o próprio Corior, e depois que Corior estava na pior lá, o que aconteceu, né? Ele nem apareceu mais, né? Então ele não amparou mais Corior. E então é isso, né, pessoal? Esses são os principais pontos desse capítulo 30. É um capítulo bastante extenso, né? Até já foi bastante extensa aqui a nossa live. Espero ter ajudado vocês, né, a sentir o Espírito,
assim como eu senti. Tá certo, pessoal? Então, essa leitura, essas breves ponderações que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. E no mais, eu deixo então o exercício de sempre, né, para cada um fazer de forma individual: ler, ponderar, orar e praticar. Certo? Desejo um bom dia, um excelente dia a todos, com a luz de Cristo, e que todas as coisas que vocês planejaram para esse dia se realizem. Certo? Muito obrigado. Até amanhã, 6 da manhã, aqui na página da Ala Santo Ângelo no Facebook. Certo? Muito obrigado.